Fala, Moreno! Ó, mais uma vez aqui, mais um episódio nosso podcast, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do meu time, um pouquinho mais dessa galera que é fantástica, que trabalha, que me suporta ali o tempo todo, tá? Mas conhecer um pouquinho de cada um deles, dos setores e da história deles, que eu acho que isso é muito importante, até para que, afinal de contas, né? Quando você fala com alguém do meu time, você sabe normalmente com quem você tá falando. E aí eu conto tanta história em sala de aula que eu acho que você tem o direito de conhecer mais um pouquinho sobre cada um deles. Então hoje eu tô aqui com 3 pessoas fantásticas, com o Vitor Manuel, tô aqui com o Vitor Hugo, que eu chamo, é um outro apelido que eu não posso falar aqui, né? A gente tem apelido nas empresas, tá, gente? E a gente tá com o Bessa também. E, bom, então vou começar por Vitor Hugo. Vitor Hugo, te apresenta pra galera aí, fala quem tu é, fala como a gente se conheceu e o que tu faz hoje no nosso negócio. Vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Vitor, faço parte aqui do time do Marcos Maluf. E, na verdade, eu não conheci de primeira o Marcos. Na verdade, eu conheci aquele cara que fala assim, meio anasalado. Conheci primeiro o Gustavo, vim pra dar meio que um suporte pra eles. Eles estavam precisando de um treinamento de marketing digital, de tráfego pago, para ser mais específico. E então eu cheguei com esse treinamento pra eles. Cheguei pra mostrar pro Gustavo como é que era, como era o passo a passo, como que acontecia as coisas e como apresentar de uma forma mais clara o resultado que eles já estavam tendo. E aí o Gustavo me apresentou pro Marcos, me apresentou pro Raul, a gente chegou ali e aí a gente foi evoluindo, o Marcos me chamou para trabalhar com ele e aí eu vim para agregar mais no grupo, vim para fazer parte do marketing digital. E também vim assumindo outras responsabilidades. Acho que não só no tráfego pago, hoje também eu já desenrolo outras coisas, já sou ali o Lombardi, fico ali respondendo as pessoas dentro da plataforma, faço atendimento no WhatsApp de marketing. Já fez mais de 300 provas da Ambima. Já fiz várias. CPA 10, 20 CEA. Já fiz CPA 10, 20 CEA, CFP. CFP, é verdade. Já fiz várias provas e geralmente eu tiro a dúvida de todos vocês ali dentro da plataforma e já faço esse atendimento de vocês ali mais no 1-a-1. Inclusive alguns de vocês têm até o meu número pessoal, eu chamo vocês no número ali que é meu mesmo, para fazer uma coisa mais personalizada, um atendimento mais no 1-a-1 e poder solucionar todas as dúvidas de vocês. Porra, que legal. Bessa? Sou o Bessa, Felipe Bessa, na verdade, né? Meu sobrenome é Bessa, mas é como as pessoas me conhecem. Conhecido como Ferrugem. Também. Sou o tétano. Enfim, cara, eu falo hoje com orgulho, a gente tava conversando outro dia. Ontem, ou foi hoje, na verdade, ontem. E Marcos falou assim, cara, quando vocês forem se apresentar, falem coisas de impacto. Então, cara, eu sou Felipe Bessa e eu sou head de conteúdo de uma empresa que fatura 20 milhões ano. Olha aqui. Aí sim, olha que legal. E eu conheci o Marcos em 2012. Eu trabalhava numa financeira e aí eu fui fazer umas provas pra poder trabalhar no Bradesco na época. Acho que tu trabalhava no RH do Bradesco. Mas tu tava quebrando galho pra regional ali no Bradesco. E aí eu conheci Marcos lá em 2012, nessa época. Não passei, assim como a Nils falou que não passou, né? Eu também não passei. E aí, acho que em 2016, aí eu parei, eu fazia administração na época, tranquei o curso e comecei a fazer publicidade e propaganda. E acho que, se eu não me engano, 2016, 2017, eu reencontrei Marcos. E aí eu conversei com ele. E olha, por incrível que pareça, 2 gordinhos. Aí se encontrou onde, Marcos? Tu lembra? Não lembro, cara. No CrossFit. Foi? É verdade. Tá vendo? Eu tenho uma vida fitness. As pessoas não acreditam, mas tá comprovado aqui a prova de que o gordo também faz atividade física. A gente se encontrou no CrossFit, é verdade. Eu tô no CrossFit. Tino Tássio Rolim, era isso? Exatamente. Legal. E aí eu conversei com o Marcos, mas cara, o que tá fazendo da vida? E tal. Eu falei assim, cara, hoje eu faço publicidade e propaganda, eu tô começando uma agência e tal. Ele falou assim, pô, me passa o telefone. Aí eu comecei a conversar com o Marcos, aí foi a primeira vez que a gente mesmo conversou sobre trabalho, e aí a gente ficou, acho que talvez 1 ano juntos ali, trabalhando, eu com a agência, tu ainda engatinhando, naquelas primeiras... Eu conheci Marcos dava aula pra 8, 10 pessoas ali no Max Center. Caraca, era um mesão, era um mesão, assim, tipo, uma mesa um pouco maior do que essa, tipo, 8 pessoas, uma tela, uma TV, isso mesmo. Lá no Max Center, 8, 10 pessoas. E aí passei... Detalhe, tá, gente? Com 8, 10 pessoas eu já tinha dado meu primeiro passo. Porque eu comecei dando pra 3 pessoas. Sim, sim. E aí, a gente passou acho que 1 ano junto, a gente saiu, eu continuei com minha agência, na verdade eu criei uma outra agência. E aí, em 2020,
A gente retornou, a gente se encontrou, tu mandou mensagem. Realmente, em 2020, eu não lembro como foi que a gente se reencontrou. Mas a gente começou a conversar e eu voltei a trabalhar com essa minha nova agência, com o Marcos. E aí a gente ficou o ano de 2022, na verdade. Foi 2022. A gente passou, foi até a época que Manel também estava chegando. E aí a gente foi... Quando eu voltei, a gente fez 2 turmas. Na terceira turma que eu fiz com o Marcos foi em maio. Foi a maior turma que Marcos já tinha feito. E se eu não me engano, na época, foi já considerada a maior turma presencial da Ambima. Já. Que foi 117 pessoas lá 117 pessoas lá na Navigare, né? Exatamente. E aí de lá pra cá, só que eu trabalhava com o Marcos apenas como uma agência. Eu tinha outros clientes e atendia Marcos. E aí fiquei assim de 2022 até novembro de 2023, que foi quando o Marcos foi pra São Paulo. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele, falei assim: cara, Marcos, não vejo mais sentido em estarmos juntos. Não faz sentido, eu não tô conseguindo produzir pra ti. Tu não consegue me demandar porque a gente tá em locais diferentes, eu fazia muita coisa operacional, então eu precisava estar em loco ali com ele, e como eu não tava, não faz sentido. Ele, não, pô, Bessa, fica aí, bora, quando eu precisar de ti. Eu falei, cara, não tem necessidade, até deixei ele no vácuo, porque ele ficava insistindo pra eu ficar com ele. Eu falei, não, cara, segue aí, um dia, quem sabe, a gente se encontra de volta, a gente se encontra de novo. E aí, beleza. E em março... Ei, bonitão, negativo. No meio desse caminho, eu te convidei pra trabalhar comigo com exclusividade. Exato, em junho. Tu né? me chamou, mas eu tinha... Tu tinha outros contratos, tudo não, certo. e eu fiquei um pouco receoso também, porque eu tenho... O meu filho tava nascendo naquele período. Sim. Que foi no período... Meu filho nasceu em maio. E em junho tu me chamou, e bem nisso tinha um mês. Eu fiquei, tipo, cara... Não sei se eu vou conseguir. Ainda mais porque eu já sabia dos teus planos de ir pra São Paulo, muito, né? De viajar muito. Eu falei assim, cara, não sei se eu consigo. Era uma coisa que eu não... Que eu tinha medo, realmente. Era um medo que eu tinha. De assumir naquele momento. De assumir. E aí, enfim, a gente continuou em novembro, que foi quando tu realmente foi pra São Paulo. E a gente se desligou, né? Se vencilhou, mas sempre mantendo amizade, sempre conversando. E aí, quando foi em março de 2024, em março desse ano, tu me manda mensagem: ei, bora pra São Paulo. Aí eu falei, como assim? Tu falou assim, não, eu vou ter uma turma, vai ser a primeira turma do teatro e tal. E eu, tipo assim, cara, eu te acompanhava, né? A gente é amigo. Então, eu sempre te acompanhava, via o teu sucesso. E eu lembro que eu te mandei mensagem na primeira turma que tu fez em São Paulo, que tu tava muito feliz, que eu vi muito grande, eu te mandei mensagem. Eu falei assim, cara, eu sabia que tu ia conseguir. Eu lembro. E eu via teu sucesso, né, cara? Eu falei assim, cara, que feliz. Quando tu me ligou, eu falei assim, caraca. Ele falou assim, porra, a gente vai encher um teatro, eu preciso de ti aqui, quero muito que tu vá. Eu falei, então bora. A gente foi a primeira vez, no final de semana. No mês seguinte, porra, Bessa, eu preciso de novo de ti aqui. Vem? Vou. Abril também, quando foi maio, finalzinho de abril, eu falei assim, cara, Bessa, eu queria conversar contigo. Que foi ele? Bora trabalhar comigo. Eu falei assim, eu já tô aqui. Aí tu, não, bora trabalhar. Cara, Marco, eu tô aqui, bora, porra. A gente vai viajar amanhã. Ele, não, Bessa, tu não tá entendendo. Eu quero que tu largue a tua agência. Pra mim, o que eu ouvi, larga teu sonho e viver o meu. E eu falei assim, caraca, velho. Eu falei, putz, vou conversar com minha esposa. Conversei com ela. E foi uma das únicas vezes, e eu nunca te falei isso, eu sempre fui muito de ouvir Priscila, né? Tipo assim, cara, o que tu acha? Eu nunca falo com uma decisão minha. Falo assim, cara, amor, tô pensando nisso, o que tu acha? Quando eu fui falar sobre ir pra Marcos Maluf, eu já falei meio que, falei assim, cara, é o que eu quero. Eu falei meio impondo, tipo assim, cara, é o que eu quero. Ela falou assim, cara, se é o que tu quer, não vou nem discutir. Eu falei, então tá. Acho que 2 dias depois, na viagem, eu falei, cara, Marcos, vamos conversar, vai dar certo e tal. E tamo aí. Como eu falei mais cedo, hoje sou head de conteúdo de uma empresa que fatura 20 milhões ano. É isso, gostei. Meu amigo Manel, e você, cara? Se apresente, conte pra nós aí. Gente, Manel é uma figura icônica da nossa empresa. Vocês têm que passar um dia vendo o Manel. Vocês vão se rir muito da loucura de Manel. Eu não sei como é que a gente ainda tá séria nesse tempo de podcast. A gente ainda tá sério aqui. Mas tu viu, ele começou a falar, ele nem abriu a boca, a gente já começou a sorrir. Manel, por favor, se apresente, conte como a gente se conheceu aí pra galera. Cara, eu me chamo Vitor Manuel e, cara, a gente se conheceu em meados de 2021, pelo que lhe pareça, em futebol. Ele não jogava, porém todas as bolas ele ia do banco. E aí eu só conhecia ele, cara, Marcos tá vindo, tá chegando, e a gente conversando, conversa vai, vem.
E aí vim conhecer o Marcos de verdade como hoje, que a gente já se conhece, foi em 2022. Então a gente passou nesse um ano só se vendo de longe. Então, cara, desde 2022 eu tô aqui com ele. E ele me chamou para uma primeira turno através da minha esposa, que veio fazer a primeira certificação com ele. E aí, cara, de lá pra cá a gente veio caminhando junto até o momento. E, cara, é maravilhoso. Eu faço parte do marketing, fico responsável pelas fotografias, pelos vídeos. Normalmente vocês já me viram em sala. E, cara, é maravilhoso, é gostoso estar com todos vocês. E, cara, tá do lado dele, é uma honra estar aqui. E, cara, não tem o que falar. Desde quando eu conheci ele, era um cara fenomenal. Obrigado, Manel. Ei, Manel, como sempre, né? Manel. Vocês precisam conhecer o Manuel mais. Mas vamos lá. Galera, seguinte. Uma coisa que as pessoas sempre têm curiosidade é de, tipo, como é essa nossa relação de trabalho, né? As pessoas sempre falam muito, né? E eu até costumo dizer para as pessoas, cara, a gente tem recebido muito, cada vez, quanto mais tempo passa, mais pedidos de pessoas querendo trabalhar com a gente recebe. E eu falo, obviamente, primeiro, muito cuidado para tirar alguém de uma instituição financeira, né? Os alunos são da instituição financeira, para vir trabalhar com a gente. Segundo, que aqui é para todo mundo, mas não é para qualquer um. E às vezes as pessoas não entendem o que eu quero dizer. É porque, tipo, bom, eu quero ouvir de vocês se é bom, se não é, quanto é bom, mas uma coisa eu tenho certeza, a gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito e eu não sei se a maioria das pessoas suportaria essa rotina nossa de trabalho. Então eu queria ouvir de vocês como é isso. Fala pra gente aí. Cara, assim, uma coisa que tu me falou uma vez que faz muito sentido. É pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. Eu acho que a maneira que a gente se trata é totalmente diferente. A gente se cobra diferente, a gente se esforça diferente, a gente entrega o que ninguém entrega. É por isso que a gente tem um resultado que ninguém tem. Então, eu acho que da maneira que a gente tem muito carinho, tem muito cuidado, tem muito esforço, mas ao mesmo tempo tem muita cobrança, todo mundo sabe ali o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que entregar, e o melhor de tudo, que todo o nosso esforço é recompensado. Então, a gente entendeu que a gente tem um propósito, que o nosso propósito é maior do que as outras pessoas. Acho que o nosso propósito é maior que tudo. Então, a gente se encontrou caminhando e todos nós sabemos do nosso propósito. Acho que é por isso que a gente tem... Quando tu fala que o nosso propósito é maior do que as outras pessoas, tipo assim, nesse nosso ambiente de trabalho, tu quer dizer que o nosso propósito, então, ele sobrepõe as nossas vontades enquanto profissionais juntos ali. Exatamente. Né? Tipo assim, pô, eu tô bolado com o Bessa, mas a minha entrega sobrepõe eu estar chateado com o Bessa. Exatamente. Às vezes eu quero apertar o pescoço de Bessa, mas... Não, e o de Gustavo. Também, até um pouco mais. Só que eu acho que a nossa entrega é bem diferente por isso. E tem uma particularidade muito grande, que eu acho que é a maneira que a gente se cuida. É uma das coisas que a gente sempre comenta é o tempo que a gente passa em São Paulo. É uma casa cheia de marmanjo e que todo mundo se cuida. A gente não tem vergonha de pegar a camisa um do outro, ir de lá e passar, acordar e fazer o café. Não é uma coisa que vai meio que tirar a dignidade, é uma coisa de cuidado mesmo um com o outro. Pelo contrário, né? Acaba aproximando, né? Isso. Acaba aproximando muito mais a gente. Então, eu acho que por isso temos os resultados que temos, porque a gente é um pouco diferente. Show. Antes de a gente, até para os outros meninos vão falar também, tu falou isso de passar roupa, depois a gente precisa contar, eu preciso contar essa história em sala, que Raul pegou uma camisa de manhã cedo. Gente, o pobre do Raul pegou uma camisa de manhã cedo para passar, achando que era a camisa dele, né? E ele disse que tá passando aqui a camisa dele de manhã. Eu sempre falo, cara, deixa tudo pronto um dia antes do evento, não deixe roupa para passar no dia do evento, vocês vão se atrapalhar, mas eles são insistentes, são teimosos. Raul pegou uma camisa para passar aqui, morto de sono, queimou a barriga, queimou com a faixinha lá presa, queimou com ferro. Quando ele tá voltando, segurando a camisa assim pra botar em cima da cadeira pra poder tomar banho e depois se vestir, chega o bonito do Vitor Hugo e diz: ô meu primo, eles são primos, ele é primo do Raul. Ô meu primo, obrigado. Raul se queimou todinho pra gomar o camisa. Que nem era dele. Nesse dia, Raul chegou do curso, ficou muito chateado. Coitado do pau do Raul. Depois a gente conta mais detalhes sobre essas histórias. E Bessa, vamos lá, Bessa, dá tua versão aí sobre isso. Cara, eu acho que é muito essa questão, tipo assim, é pra todos, mas não é pra todo mundo. E por que eu acho isso? Cara, como eu falei agora há pouco, tu me chamou
pra largar o meu sonho e viver o teu. Cara, hoje é o meu sonho. Hoje é o meu propósito. É o nosso sonho. É o nosso sonho, é o nosso propósito. Não é só teu, é nosso. Então eu acho que a gente tem tanto esse espírito de ser dono que as pessoas quando chegam às vezes se assustam. Algumas empresas talvez não deram certo com a gente lá pra trás por conta disso, porque não conseguiram acompanhar a nossa velocidade. E por que a nossa velocidade? Porque, cara, a gente é tão nosso, esse projeto, essa empresa é tão nossa, que a gente quer fazer o mais rápido possível para dar certo, para rodar, para entregar logo, para poder ver os resultados. E aí, talvez por isso que não é para todo mundo, porque não é todo mundo que vai, talvez, viver esse sonho, viver esse projeto, viver essa empresa como a gente vive hoje. E talvez por isso é tão difícil estar com a gente. Apesar de, tipo assim, cara, como o Vitor Hugo falou, tu, Manel, é um clima tão gostoso de estar que às vezes a gente passa horas e nem percebe. Tipo assim, estamos trabalhando aqui, caraca, já são 8 da noite. Era pra eu estar em casa já e eu tô aqui conversando com você, vamos embora, entendeu? Então, tipo, é um clima tão gostoso, a gente se cobra, mas a gente conversa, a gente brinca. Como tu falou, a gente se conhece mesmo de saber as qualidades e os defeitos de cada um, ao ponto de que a gente sabe como a gente pode ajudar, a gente sabe o que a gente pode fazer para aquela pessoa. Às vezes, num olhar, numa fala, a gente entende que aquela pessoa tá passando por um momento não tão bom, ou a gente entende, pô, hoje foi o dia de Manel. Hoje Manel entregou tudo que tinha pra entregar. A gente percebe pelo olhar dele, pela voz que ele fala. Entendeu? Então acho que é muito isso. A gente se ajuda muito, se cobra muito, como o Vitor falou, mas porque a gente tem muito esse sentimento de dono. Sentimento de tipo assim, cara, quando a gente entregar quando a gente entregar isso aqui no final do ano, a gente que fez, a gente entregou. Faz parte disso, faz parte, né? É nosso. Isso aqui é nosso. Entendeu? Acho que é muito por isso. Pô, legal. Manuel? Cara, é um desafio diário. Tá trabalhando com tanta cobrança, com tudo. E, cara, é gostoso a gente não ver a hora passar, a gente não ver a cobrança diária que tem de todo dia, das demandas de tudo. E, cara, o nosso cuidado que a gente tem com todo mundo, principalmente quando a gente viaja, quando tá todo mundo no escritório. E, cara, apesar de todos os desafios, de tudo, é muito gratificante. Justamente como o Bess falou, nem todo mundo se adaptou à nossa rotina toda, porque às vezes no meio da nossa correria, cara, todo mundo tem uma ideia do nada, absoluto nada, pra de noite, e de noite já tá tudo pronto. É uma correria muito boa, uma cobrança maravilhosa, e, cara, a entrega de todo mundo é incrível. E às vezes a gente tá com tudo pronto pra de noite a gente muda tudo, né? É verdade. A gente tem um ciclo de mudança muito grande, assim, e a gente consegue se adaptar às estratégias muito rápido. Isso é uma particularidade nossa, né? Mas ao mesmo tempo, pra quem vem de outra organização, acha isso um tanto quanto estranho. Né? Um tanto quanto estranho. Então, por exemplo... E às vezes é difícil, né? É muito difícil. A gente, por exemplo, a gente tá com um CEO que a gente trouxe de uma empresa de educação, né? Ele foi VP de uma grande empresa de bolsa, tá? De educação. E hoje ele é o CEO da nossa empresa, que é o Sami, né? E aí, pô, o Sami é acostumado com formalidade, segue todo um compliance, né? Das empresas, das reuniões de tudo. Cara, ele olha as coisas acontecendo e, tipo assim... E eu tô me adaptando a isso, né? Então eu trouxe um cara pra mandar em mim, em tese. E aí quando às vezes eu tomo uma decisão, não, vamos fazer assim, assim, assim. Ele, cara, mas como assim? Até ontem não era isso. Eu falei, pois é, era ontem, hoje já não é mais. Né? Acho que a gente chega a essa velocidade do mundo e as coisas vão se transformando, né? E, Marcos, ontem eu tava... Porque, como eu falei, eu sou head de conteúdo, mas talvez para que as pessoas não entendam, eu crio os conteúdos, faço as postagens nas redes sociais, e aí ontem eu fui fazer... Responde o pessoal às vezes no Respondo Instagram. algumas vezes. E eu fui fazer uma postagem ontem, e aí quando eu tava postando, eu falei assim, caraca, será que o Sami tá sabendo? Será que o Sami tá sabendo essa postagem? Eu fiquei com medo, falei assim, meu Deus, será que se eu postar isso aqui, depois o Sami vai perguntar quem foi que mandou tu postar isso aqui? Aí eu falei, meu Deus do céu, será que avisaram o Sami? Mas graças a Deus, já Tava tudo certo, né? certo. Não, pois é. Eu às vezes, cara, eu esqueço, né? E aí a gente sofre isso aí, ele falou assim, mas isso aqui... Por exemplo, vou dar um exemplo. Ele toca o grupo, ele não toca só a parte educacional. A gente tem algumas outras operações no mercado. Aí eu lembro que eu falei assim, ó, cara, Sami, quero investir em energia solar. Vamos investir em energia solar, vamos montar uma pequena usina e tal, assim, atende a gente, atende a empresa, e a gente vai fazer para produzir mais e vende o que sobra de energia e acaba sendo um investimento. Ele, pô, legal, vamos estudar esse caso. Eu falei, então tá bom, vamos estudar. Aí no dia seguinte eu liguei, Samir, já comprei o terreno. Ele, como assim? Mas a gente ia fazer o caso? Eu falei, então, eu acho que é um puto negócio, eu já comprei o terreno, agora vamos dar o seguinte pra poder botar a usina lá. Vamos se virar agora pra dar certo. Pra dar certo. Né? Acaba que a gente tem um pouco dessa velocidade. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Cara, qual foi pra vocês o momento mais desafiador que a gente viveu
nesse último ano, assim, né? Basicamente, a maior parte de vocês está do último ano pra cá. Qual foi o momento mais desafiador que vocês viveram profissionalmente falando, assim? O que vocês olharam, que vocês, tipo assim, cara, isso aqui não vai dar conta, a gente não vai rodar, isso não vai dar certo, ou, enfim, qual foi esse maior desafio? Eu acho que o primeiro é se reinventar. Acho que é um dos desafios que a gente tem diariamente, não é que foi ano passado ou esse ano. Acho que é a maneira da gente se reinventar e de entregar várias coisas ao mesmo tempo, de diferentes formas. Acho que é um grande desafio. E principalmente, acho que pra gente do marketing, é a maneira que a gente vai apresentar isso pro pessoal. Por isso, algumas empresas não deram certo com a gente, por essa velocidade, pela maneira da gente entregar. Quando o Vitor fala algumas empresas, é porque a gente tem a nossa estrutura de marketing interna e a gente contrata algumas agências também para trabalhar com a gente ali em paralelo. E aí algumas pessoas acabam não atendendo a gente nessa velocidade, é isso que ele tá falando, né? Exatamente. Algumas pessoas não conseguem acompanhar o quanto a gente muda. Acho que quando o Bessa fala que a gente muda bastante de um dia pro outro, não tem um exemplo maior do que aconteceu semana passada. A gente estava tudo pronto para entregar o CPA 10 Solidário, que é o nosso curso que... Uma bolsa pela outra. Uma bolsa pela outra. E, em tese, seriam 2 bolsas de sangue. A pessoa teria acesso ao material e teria acesso Filma, Marcos. acesso à nossa aula. E simplesmente ele começou a live, durante a live Ele foi soltando. ele anunciou que não seriam mais 2, que seriam 4. E a gente o o site já tava todo pronto. O site estava pronto, a campanha já estava rodando, então, tipo, para a campanha, zera tudo, Raul, arruma o site, eu vou arrumar aqui a campanha e vamos subir tudo de novo. E aí, eu lembro dessa live que teve uma aluna que botou assim, ó, pra conseguir fazer tudo, tem que realmente dar o sangue, não pra dar o sangue. Literalmente. Mas, gente, foi por uma boa causa, uma causa que sobrepõe a nossa, né? Mas eu lembro disso muito bem, semana Então passada. é isso, eu acho que essa parte de se reinventar, assim, eu cheguei para tocar o tráfego pago em uma parte do marketing e hoje em dia eu toco o atendimento acadêmico também. Durante o caminho eu fui me adaptando ali, fui me preparando para fazer isso e eu acho que esse é um segundo desafio que eu tive que enfrentar. Não é uma coisa da minha realidade, eu acho que tá aqui na frente das câmeras também já é um enfrentamento, mas foi uma coisa que eu vim me reinventando e que graças a Deus vem dado certo. Cara, e é legal isso, Vitor, você falou que realmente tu veio pra uma coisa nada a ver, assim, totalmente diferente, tu começou a estudar, assistir as aulas, acompanhar as aulas, começou a tirar dúvida, começou a responder o pessoal na plataforma, começou a fazer a prova. Hoje tu é o cara do marketing ainda, o cara do tráfego, mas tu conhece, por exemplo, todas as questões da CPA 20 e da CEA. Exatamente. E um detalhe, porque ele quis. Porque ele quis, é verdade. Exatamente, foi uma coisa meio que automática. Eu comecei ali a estudar, comecei a me adaptar, né? Comecei a entender e sempre gostei de ensinar. Então, eu acho que, além do marketing, eu me sinto bem também ajudando as pessoas, ajudando a realizar o sonho delas. E é muito doido porque ele chegou pra isso, né? Porque ele chegou pra ensinar Gustavo. É verdade. Então, ele chegou na sobre empresa. tráfego. Isso, chegou pra ensinar Gustavo e hoje ele ensina os nossos alunos. Os nossos né? alunos. Verdade. Legal, toca o tráfego e ainda ensina os nossos alunos. É isso aí. Que massa. E tu, Bessinha? Cara, acho duas coisas que pra mim são desafiadoras até hoje. Uma é acompanhar Marcos. Porque, como eu falei, eu toco essa questão da criação dos conteúdos. Então, tipo assim, cara, imagina. Se a gente tá falando aqui, o Vitor deu o exemplo aqui da bolsa de sangue. Imagina o que é todo dia tentar entender o que Marcos pensa, o que Marcos fala, aonde ele tá, com quem ele tá. Ele vai pra uma mentoria e no meio da mentoria ele já me bombardeia de mensagem. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu já sei, cara, Marcos foi pra uma mentoria, eu já deixo meu WhatsApp aberto no dele, já fixado, porque eu sei que vai vir um turbilhão de mensagens, de ideias. Muita ideia boa, mas tipo assim, imagina o que é a gente tentar se adaptar a isso, é muito doido. É muita velocidade, muita velocidade. E aí, isso é um desafio, é tentar sempre entender e se comunicar como o Marcos, porque a gente cuida da imagem dele, todos nós aqui do Marcos, a gente cuida da imagem de Marcos. Então, a gente precisa entender qual é o tom de voz dele, como ele tem que se comunicar, quem são as pessoas com quem ele conversa, isso tudo faz parte do nosso trabalho. E outra coisa que também acho que foi muito nesse, acho que segundo semestre agora, foi entender que a empresa não é só mais Marcos. Verdade. A empresa, nós somos a empresa. E porque Marcos, quando eu conheci Marcos lá, que eu falei pra vocês, que Marcos dava aula pra 8, 10 pessoas, e até Marcos dá aula pra 200 pessoas, 100 pessoas, era ele. Era Marcos. A empresa era Marcos Maluf. Tipo assim,
a pessoa física. Era a Marcos que fazia o marketing, ele que fazia o vídeo, ele que entregava as apostilas, gravava as Eu imprimia as apostilas, velho. Eu ia na tua casa fazer isso. lembra? Então, tipo Caraca, assim, verdade. Marcos fazia tudo. E aí, por muito tempo, Marcos ainda ficou meio controlando tudo, né? Tipo assim, cara, eu sou um ensinante, eu sou professor aqui, mas eu entendo de marketing, eu entendo disso, então eu vou tocar. E a partir do momento que Marcos foi deixando a gente mais livre, isso primeiro vai dando uma pressãozinha, né? Assim, pô, Marcos sozinho entregou um resultado absurdo. Então a gente precisa, no mínimo, duplicar esse resultado porque ele tava sozinho. Entendeu? Tu tava sozinho. Então, esse é um desafio muito grande. De entender que a empresa não é só mais Marcos, Marcos faz parte da empresa, ele é uma engrenagem da empresa, obviamente uma engrenagem muito importante, mas não é só mais ele. E saber vender, saber se comunicar, sendo que não é só Marcos hoje em dia que vai fazer isso, é um desafio bem grande. Eu acho também que a maneira que a gente tem que passar a mensagem como ele. Exato. Até pra gente conseguir perpetuar e melhorar os resultados que ele já teve. Então, acho que esse é um desafio muito grande também a gente entender o que a cabecinha dele tá pensando, como ele responderia, como ele iria fazer, como ele iria agir, como ele iria vender. Então, acho que também é uma coisa importante. Até porque a gente para pra pensar, Marcos não é um método. Tu criou o método. Sim. Mas hoje, tu é um método. Então, é um outro desafio que a gente tem. É fazer com que as pessoas entendam que o método, ele pode ser aplicado por outras pessoas. Pô, a gente tava vendo aqui... Da necessidade surgiu o time, né? Exatamente. O time. Por exemplo, a gente tava vendo aqui agora há pouco a Nilce falando no podcast. Cara, a Nilce fala muito bem. Então, então a Nilce que fala muito bem, ela pode muito bem pegar o método do Marcos Maluf, o método que o Marcos Maluf criou, e aplicar. Seja numa aula da CPA 10, da CPA 20 da CE, ou seja em alguma outra área, seja falando sobre vendas, que é o que ela faz. Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, é um desafio também a gente fazer com que as pessoas... Comunicar isso, né? Fazer com que as pessoas entendam que o método não é Marcos Maluf. O Marcos Maluf criou o método. Perfeito. É o movimento inverso, né? O caminho inverso. Exatamente. E até levar também, acho que pra outras áreas, cara. Já teve advogado pedindo, Nossa, professores. gente, o tanto de direct que chega. Marcos, tu tem que dar aula pra OAB. Pra concurso. Pra concurso. Nossa, é muito direct. Tem vários, realmente. Muito direct. Cara, acho que o maior desafio é justamente esse, de estar sabendo trocar as rodas do carro num carro andando. Esse é o verdadeiro dilema da gente, né? Cara, um dos maiores desafios justo pra mim desse ano, cara, foi de estar sendo criativo em todo momento, porque pegar a ideia de Marcos, pegar a ideia de Bessa, de Vitor Hugo, de montar e passar pra todos vocês, cara, é um desafio diário. E da mesma forma que todo mundo tem esse desafio de estar se provando a cada dia, de estar vendo a empresa crescendo como tá. E, cara, justamente como eles falaram, o time cada um tem um pedacinho de Marcos. Então, vamos supor, a gente se junta para poder entender ele. Cara, isso é... Da mesma forma que é maravilhoso, é um desafio diário para todo mundo. Não, cara, às vezes eu não me entendo, imagina vocês, né? Então, assim, isso é legal, falar desse desafio, né? A cabeça da gente acaba sendo diferente, né? Assim, então, e eu demorei um certo tempo para entender que realmente é estranho o jeito que eu penso. Eu demorei um tempo para entender. Durante muito tempo eu não entendia porque as pessoas não me entendiam. Cara, por que as pessoas não me entendem, né? E hoje eu entendo por que as pessoas não me entendem, né? Até porque hoje, até eu mesmo às vezes não me entendo e tá tudo certo. E eu sei o quanto deve ser desafiador para vocês isso, sabe? Lidar com todos esses parâmetros e principalmente com essa velocidade. Né? Eu tenho... As pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande, galera, atender telefone. Eu não gosto de atender ligação telefônica. Me manda uma mensagem, seja direto e objetivo. A gente que tem TDAH severo adora falar, mas não é tão fã de ouvir, principalmente quando a história não tem graça e é muito complexa, né? Muito longa, então, né? Muito longa. Cara, ontem não, segunda-feira, 2 dias atrás. Hoje é uma quarta, né? 2 dias atrás. O Rodrigo me mandou uma mensagem. O Rodrigo eu contratei recente. O Rodrigo trabalhava no Bradesco, trabalha com a gente agora. Eu contratei ele para trabalhar com a gente, ele é de lá. Aí o Rodrigo me mandou uma mensagem, eu respondendo. Sim, Rodrigo, isso. Ok, pode fazer. Aí ele mandou assim no WhatsApp: Marcão, você tá monossilábico? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, só não tô afim de conversar mesmo. Isso acontece às vezes por causa do TDAH. Meu cérebro entra em exaustão, ok? Ele, ok, fica bem. E isso é normal porque a gente vai se adaptando também. A gente convivendo na mesma casa em São Paulo, a gente praticamente morou um bom tempo juntos. Meses, né, cara? Meses. Então tinha dia que eu acordava e não queria falar com ninguém. E o pessoal não entendia, cara. Tipo assim, acordava
Tava tudo de bem, tudo de boa, ninguém falava com ninguém, o pessoal fazia o que a gente fazia, tomava café ali, sentava, trabalhava, e depois passava e tava todo mundo tranquilo, era um processo. E eu acho que essa vivência que a gente teve lá em São Paulo junto, cara, foi muito legal, porque quando a gente morava todo mundo no mesmo apartamento, porque eu acho que além de se conhecer mais, a gente acabou ficando mais próximo, mais íntimo mesmo do outro, conhecendo a vida. Foi muito legal, fortaleceu muito. E querendo ou não, a gente respeitou muito o momento um do outro, né? Meu amigo, eu mesmo, tem dia que eu acordo, eu não quero falar com seu ninguém, cara. Não vou ser grosseiro com ninguém, mas eu não quero papo. É tipo essa, coitada, que o Rodrigão levou, né? Mas eu fui bem sincero e transparente com ele pra ele entender, tá chegando agora a saber como é que eu funciono, minha cabeça funciona. Então é isso. Às vezes a gente tava no café da manhã, a gente tá aqui tomando café da manhã. E eu lembro que uma das coisas que eu tenho muita paralisia do TDAH. Então, do nada eu tô aqui, eu vou olhar pra um ponto fixo e a galera vai continuar conversando e eu tô olhando aqui, tô viajando. No flow. Né? Mas eu tô, inclusive, ouvindo. Eu não consigo parar e voltar a falar com vocês. Mas eu sei que vocês estão falando, eu sei que tem uma hora que a galera para. Aí o Gustavo, a dona disso, ele para e começa a me olhar. Rapaz, esse cara é louco, ó, cara. Esse cara é louco, ele tá olhando pro nada, esse cara, não sei o quê. Cara, e eu demoro pra poder sair e voltar aqui com vocês. Então é muito comum isso acontecer de manhã cedo, no café da manhã, né? Você sabe disso. E eu achei bacana que aos poucos a galera já nem ligava mais. Eu já tava aqui, eu dava aquela parada aqui olhando pro nada, assim. E aí todo mundo seguia normal. Às vezes quando eu voltava, todo mundo tinha levantado da mesa, já tinha me deixado lá. Jesus voltou. E aí, cara, isso é muito legal. E assim, eu acho que a gente vai se conhecendo, vai entendendo como um outro funciona, né? Então, cara, meu irmão, tinha dia que Gustavo, só Jesus na causa, cara. Só Jesus na causa, né? E aí era bacana que ele já acordava, e o Gustavo é engraçado que ele acorda e diz assim, olha como as pessoas são diferentes, né? E tem lá Gustavo e tem Raul. Aí você vida pro Raul, bom dia, meu amor, bom dia. Aí ele responde, bom dia, vida. Eu chamava ele de meu amor, ele respondia, bom dia, vida. Aí eu virava pro Gustavo, bom dia, bebê. Bom dia, uma porra. Tô injuriado aqui. Esse cara faz muito barulho, pra nem dormir direito. Cara, e é muito bacana que ninguém se zanga com isso, né? A gente já aceita tão tranquilamente, a gente leva tão bem isso, que ninguém fica chateado. E eu acho que isso é muito legal, que isso é uma questão de respeitar o momento do outro, né, cara? Que ele é o momento dele. Ele é assim, tá tudo certo. Aí depois né? a gente até brinca. Depois a gente até brinca, Não, e tem dia que eu sou assim também, que eu acordo, eu não sou que nem Gustavo, mas eu também não quero muito papo com ninguém, não. Né? E meu cérebro demora pra começar a funcionar de verdade de manhã cedo, né? Depois que engata, depois que ele engata já foi, mas ele demora pra pegar ali, pra aquecer. Mas agora fala uma coisa aliás, vocês falem uma coisa pra gente aqui, pra quem tá assistindo. Cara, assim, uma coisa boa em trabalhar com a gente, assim, o que vocês têm, o que é de legal, que é bom trabalhar com a gente, de verdade, assim. Esqueça o aspecto financeiro. O aspecto financeiro não conta, né? Cara, eu acho que é o aprendizado de estar aprendendo todo santo dia com cada um. Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, cada um tem uma rotina diária que chega, às vezes eu não tô bem, às vezes a outra pessoa, o Bessa não tá bem, o Vitor Hugo não tá bem, e às vezes a gente senta, conversa e, cara, entende o que o outro tá passando, entende que hoje não é aquele dia de estar conversando, de estar na brincadeira. E aí ele bota a gente pra cima, a gente consegue entregar todas as demandas e no final do dia, cara, obrigado. Então, tá nessa rotina, pegada diária, de não ver a hora passando, de tudo, e no final do dia tu saber que essas pessoas que passaram no teu dia vão te fazer evoluir, tanto o teu emocional, quanto na tua família, quanto no serviço, quando tu chega no final do dia, tu olha, cara, essas pessoas me ensinaram muito. Coisas que eu demorava anos, que eu poderia demorar anos para aprender, me ensinaram no dia de hoje, nessa noite, nessa tarde, que eu vou levar pra vida. Hoje todo mundo é amigo, todo mundo é muito íntimo de cada um e, cara, pra mim, essa é a chave que mudou, que me faz, além do nosso propósito, é o que me faz ir todo dia e dizer, cara, aqui é o melhor lugar do mundo pra estar. Pô, legal. Legal. Eu acho que a possibilidade da gente conviver com um mentor igual o Marcos é diferente, a gente consegue aprender cada dia mais com ele. E o segundo ponto, eu acho que é desafio, uma coisa legal. Sempre gostei de me desafiar, mas na Marcos Maluf eu tenho me desafiado cada vez mais e cada vez indo mais longe. Então, cada vez eu tenho aprendido um pouco mais, evoluído mais, me renovando, me reinventando. Então, eu acho que essa é a parte boa. Essa parte de se reinventar a cada momento, a todo tempo. Como tu falou, né? Tu gosta de te desafiar, mas a Marco Maluf também a galera abusa, né? Abusa e às vezes é demais. Às vezes é demais, acaba se desafiando. Mas, cara, isso é legal. Isso é muito legal.
Cara, além de tudo isso que os meninos falaram, eu acho que, cara, cumpre um propósito. Saca? Tipo assim, tu olhar, ver as pessoas e falar assim, cara, essa pessoa tá melhor porque a gente fez algo por ela. E eu vou até contar a história que tu já sabe, né? Eu já contei pra vocês. Como eu falei, Marcos me chamou pra ir lá no teatro, né? A primeira vez em São Paulo. E eu não tinha muita ideia de quem era Marcos em São Paulo. Eu não tinha a menor ideia. Pô, eu conheço o Marcos, meu amigo, que eu vou pra casa dele comer um churrasco. Esse é o cara que eu conheço. O cara que, pô, vamos fazer trabalho e tal, mas esse cara que a gente convive, que a gente brinca, que a gente sorri. E quando eu cheguei em São Paulo, na primeira turma, eu me assustei. Eu te falei isso, acho que no segundo final de semana. Ah, é verdade. É verdade. Eu falei assim, Isso é o que você vai falar. cara, Marcos, eu tô muito assustado, pô. Aí eu falei pra Priscila também, quando eu cheguei de viagem, eu falei assim, cara, amor, muito doido, pô. Ela, por quê? Eu falei assim, cara, a galera fala como se Marcos fosse um superstar, um cara famosão. Marcos, amor, que a gente vai na casa dele comer churrasco. Naquele endereço que ele não quis dar pro cara. O medo. Entendeu? Tipo assim, cara, Marco. As pessoas olham. A gente vê que as pessoas são tão gratas e veem o propósito tão grande na vida de Marcos que as pessoas querem estar perto dele. E aí, gente, cara, eu vi uma cena que pra mim isso ficou marcado, real. Marcos chegou. A gente chega um pouco antes, né? Do pessoal, do Marcos, pra poder arrumar as coisas. E aí, Marcos chega um pouquinho depois. E aí, já tinha gente lá no teatro e tal. Marcos entrou pro camarim. E depois ele fica um pouquinho no camarim. Depois ele sai pra tirar umas fotos com o pessoal, conversar. E aí, eu vi duas meninas, falaram assim, ó. Entrando, correndo, já falou assim: vamos lá, o Marcos chegou, vamos falar com ele, vamos tirar uma foto com ele. Eu fiquei olhando e falei assim: Marcos? Marquinhos. Elas estão falando de Marco, Que tá aqui todo dia. que tira foto toda hora, que a gente conversa tão tranquilamente. É essa que estão correndo pra tirar foto, porque senão será que não vai conseguir tirar uma foto? Cara, isso ficou na minha cabeça por algumas semanas. Eu lembro, Bessa, eu lembro que você falou assim, ó. Eu lembro que na hora. Você pegou o celular pra tirar foto, e aí formou uma fila, a galera começou a tirar foto, aí eu lembro que você falou assim, ó. Tu virou pra mim assim, ó. Que doideira, essa galera quer tirar foto contigo. Eu te vejo todo dia. E aí, mas ó, eu falo muito isso, tá? O que acontece? Eu não sei se é uma coisa do segmento, mas existe um distanciamento de alguns professores, né? Que alguns eu respeito muito, é cada um no seu quadrado, né? Que talvez gostam um pouco mais dessa coisa, popstar. Cara, eu sou muito acessível. Só que eu acho que como o mercado já precificou isso, já coloca todo mundo como não acessível, eu acho que as pessoas acabam tendo essa impressão de que eu não sou acessível. Mas eu sou extremamente acessível, pô. Até outro dia eu respondia 100% de todas as mensagens do Instagram e do WhatsApp. Hoje não tem mais como, ficou humanamente possível, né? Não dá. Mas antigamente eu respondia todas, até alguns meses atrás. Então, eu acho que existe isso do mercado, né? Não é que foi porque foi com a gente, existe isso do mercado, esse distanciamento, mas que não é um distanciamento criado pela gente. Muito pelo contrário, a gente adora quando vocês vêm tirar foto, eu abraço todo mundo, eu sou super sinestésico, conversa e tal. Mas eu lembro bem porque tu falou assim, ó, que loucura, a gente vai foto todo dia, né? E uma coisa que eu acho que exemplifica muito isso são as nossas visitas. Sim. Inclusive, pessoal, quem quiser, só chamar a gente, marca uma visita nossa na sua agência, com o Marcos Maluf, com o time, com a Marília, com o Rodrigo. Vamos levar para sua agência. E a gente fazia no início do ano, durante todo esse ano, a gente fez muitas visitas em muitas agências. E teve uma em particular que me chamou bastante atenção. A gente foi fazer a visita, o Marcos estava andando na frente, conversando com o diretor, com um gerente, e vinha aí atrás eu e Gustavo conversando. E a gente via as pessoas se cutucando, olha ele. Com o celularzinho aqui, com né? Colocando o celular escondido pra tirar uma foto dele e tudo. E tipo, a gente vê o quanto a gente é acessível, o quanto a gente é sinestésico, que a gente beija, a gente abraça, a gente conversa com as pessoas. Então, acho que é uma diferença muito grande que não foi a gente que implantou no mercado, mas a gente veio pra quebrar esse mito. A gente veio pra quebrar tudo, né? Exatamente. A gente veio pra desmistificar tudo, pra fazer as pessoas mudarem a regra do jogo. A gente já tem feito. E o mais doido assim, que eu acho é que não é nem que a gente quer quebrar, é porque a gente gosta tanto que pra gente não faz sentido. Nós somos assim, não faz sentido, quando alguém né? chega e diz assim, ó, Marcos, eu posso tirar uma foto? Eu falei, mas como assim? Claro que pode. Às vezes eu até brinco.
Posso tirar foto? Não, já acabou aqui. Não pode. Essa não presta desse tamanho, não pode dizer não. Olha o teu tamanho, então não tem o direito de dizer não para as pessoas que elas vão se assustar e acreditar. Né? É de brincadeira com isso. Mas eu acho que tipo, a gente acabou quebrando. A gente quebra isso o tempo todo, né? Quando as pessoas vão conhecendo a gente e tal. E vendo que a gente, na verdade, é humano, extremamente limitado, como qualquer ser humano, mas que, diferente, talvez, de uma prática do mercado, a gente adora estar com as pessoas, estar com vocês, abraçar, beijar, brincar. Nossa. E a gente gosta de ouvir as histórias, né? Pô, a gente ouve uns relatos, recebe uns áudios de vocês que mexem muito com a gente, né? Eu lembro que, outro dia a gente recebeu eu recebo várias histórias que marcam a gente, mas a gente recebeu, tem duas assim que me marcaram muito forte. Uma foi de um rapaz que ele era cadeirante, que ele botou assim, cara, obrigado, pela primeira vez na vida, na tua aula, a tua aula fez com que eu esquecesse que eu era cadeirante. Olha que loucura, né, cara? Olha que, como é que a gente consegue trazer um impacto positivo na vida das pessoas. E uma outra foi uma senhorinha, ela já era senhora mesmo, foi fazer o curso com a gente, se inscreveu para fazer a 20, foi convencida a fazer a CEA, fez o curso da CEA, fez a prova, e aí quando ela ouviu contando a história do meu AVC, aí quando ela passou na prova, ela me ligou para dizer, olha, que eu preciso te contar uma coisa, falou que teve um AVC, o meu marido teve AVC também, só que, tipo, diferente de você, ele ficou com muitas sequelas, ele é cuidado por mim, eu que cuido tudo dele, eu que, chego do banco, eu que vou dar banho nele, organizar ele e tudo, ele depende dela para tudo, né? E aí ele falou assim, mas eu tô ligando principalmente pra dizer que hoje eu fiz a prova e eu passei. E eu lembro que ela tinha falado comigo, que ela me abraçou e disse assim, depois eu vou te contar uma história. E ela já era mais senhora. E aí, o que foi legal é que ela passou o celular, pegou o celular e passou para o marido dela me agradecer. E aí ele, com toda a dificuldade da fala, né, das sequelas do AVC, ele falou, Marcos, prazer, né, obrigado. Porra, velho, naquele dia ela me quebrou no meio, sabe, assim, ela me quebrou no meio. Então tem várias histórias que a gente recebe e ouve que são combustível, é combustível pra gente, né, cara, tipo assim, mexe com a gente, com o nosso lado humano, com aquilo que a gente tem prazer, ama fazer, continua dando cada vez mais sentido pra gente, por isso partilhem sempre as histórias de vocês com a gente adora conviver com tudo isso, assim, faz parte da gente, de verdade. Marcos, e até, tipo assim, histórias que a galera nem sabe, né, que a gente não conta, porque tem algumas histórias como essas aí, talvez a gente não conta, como, por exemplo, a história que talvez tu conta em sala, mas a gente nunca contou, assim, talvez nunca falou no Instagram, no YouTube, sobre isso, que é o cara do caso aqui do interior do Maranhão, né, que era o vendedor de gás, que é um entregador de gás, né, que ele queria fazer Conta aí como é que... Ele é do interior do Maranhão, ele entregava gás, né, gás e água, né? E aqui no interior do Maranhão, pessoal, é muito comum as pessoas que atuam no comércio, infelizmente, às vezes o salário médio é ali algo em torno de metade de um salário mínimo. A renda per capita é muito baixa mesmo, tá? Isso é um fato. Acaba dependendo, em vários municípios, acaba dependendo extremamente do recurso da prefeitura, enfim. Mas vamos lá, um dia a gente vence tudo isso e a educação é o caminho pra gente superar e vencer tudo isso. E aí ele fazia, inclusive, entregava gás numa agência do Bradesco, e a galera do banco se juntou e gostava muito dele, era um cara gente boa, se juntou e comprou um curso meu online pra ele, da CPA 20, pra ele fazer. E aí ele fez o curso online, cara, entregador de gás. Ele passou, né? E aí foi contratado pelo banco. Então, assim, o cara transformou a vida do cara do dia pra noite, né? Então, acho que as histórias como essa provam duas coisas. Primeiro, que a gente faz uma coisa que é muito legal, a gente consegue ajudar as pessoas a terem uma perspectiva diferente da vida. Segundo, cara, meu irmão, o cara queria. Beleza, compraram o curso, ajudaram o cara, mas o cara queria, velho. Ele foi lá, ele fez acontecer, ele estudou, não ficou dando desculpinha, não botou a culpa que tio morreu, que prima adoeceu, que ele gripou e que ele pegou... Cara, ele foi lá e fez o dele. Hoje, a vontade, né? O cara tem que ter vontade, velho. Tem que ter vontade. A vontade acho que muda o jogo. E até as histórias como essa, assim, cara, muda o jogo. Eu lembro também que teve uma menina aqui que ela foi na época do teatro. Ela mandou mensagem pro nosso atendimento e falou assim, eu vou chegar atrasado. O pessoal, não, tudo bem, teu lugar tá guardado. Ela, não, é porque eu tô no hospital com meu marido. Aí quando ela chegou, a gente entendeu. O marido dela tinha tido também um AVC, e aí tava hospitalizado, tava na UTI, precisava ficar alguém com ele lá. Então, ela, de manhã cedo, a irmã dela chegava no hospital pra ela poder... O marido dela não tinha família lá em São Paulo, só ela que tinha a irmã. Então a irmã dela chegava no hospital pra ficar com o marido dela, pra ela poder ir pro curso assistir aula. Aí ela voltava pro hospital, a irmã dela ia pra casa. No dia seguinte a irmã dela voltava pro hospital de manhã cedinho pra ela poder assistir o curso. E aí, acho que 15 dias depois do curso, ela fez a prova e passou. Então, cara, uma mulher com uma história dessa, ela tira qualquer direito que a gente tem de recuar, velho. Então, na hora que a gente fica sabendo dessas histórias das pessoas que pagaram por tudo isso, pagaram um preço pra conquistar a aprovação, então, o cara que reclama que, mas essa semana foi muito pegada de entregar a meta, eu não consegui estudar. Tá de sacanagem, velho. E
é uma coisa, tipo assim, a gente não fez nada por eles, pelo Não. entregador de gás, por essa pessoa. A gente não, tipo assim, vou te dar o... Não fez nada. As pessoas, tipo assim, as pessoas fizeram, eles quiseram, e a gente só ficou sabendo depois dessas histórias. Foi, então, verdade. tipo assim, pô, que massa que essa galera escolheu a gente pra ajudar nesse processo, né? Nesse processo de estudo, de passar. Não, sem dúvida, assim, acho que fazer parte de tudo isso pra gente é extremamente recompensador. Tá, ó, mas vamos lá, a gente teremos outros episódios pra gente conhecer um pouco mais, contar mais histórias. Galera, só pra gente finalizar com chave de ouro, vamos lá, uma mensagem de cada de vocês pra essa galera que tá assistindo a gente. Cara, eu acho que a principal mensagem que eu tenho pra passar pra vocês é o enfrentamento. Acho que vocês têm que enfrentar. Eu acho que durante esse episódio aqui a gente falou várias histórias, vários processos, várias pessoas, mas todas têm algo em comum. Todas começam com o enfrentamento. Então eu acho que o enfrentamento é o ponto inicial para tudo. Então todos nós aqui, quanto vocês aí, tem algo para enfrentar. E o primeiro passo, eu acho que é o enfrentamento. A gente tem a escolha, enfrentamento ou fuga. Escolham sempre o enfrentamento. Pô, show. Cara, eu acho não, tenho certeza, que a mensagem que eu quero deixar pra vocês é, cara, acredite. Eu acho que a primeira coisa, pra enfrentar, tu precisa acreditar. Antigamente, eu falava assim às vezes, pô, o Marcos acredita mais em mim do que eu mesmo. Aí eu falei assim, pô, que massa, pô, o Marcos acredita. Hoje em dia, se alguém fala que, porra, fulano acredita mais em ti do que tu, eu fico puto de raiva, porque, cara, como é que uma pessoa de fora vai acreditar mais em mim do que eu mesmo? Não faz sentido. Tu tem que acreditar em ti. Então, acredite. Eu tenho uma coisa muito... uma das coisas que eu tenho em comum com o Marcos, eu odeio quem não é otimista. Não é nem quem não é... não é nem que eu odeio quem é pessimista. Eu odeio quem não é otimista. Porque a vida... A vida dá tantas escolhas pra gente fazer, e obviamente que algumas um pouco mais difíceis, outras mais fáceis, mas, cara, tu tem sempre escolhas pra tu fazer. Então, cara, acredita em ti, acredita que tu pode e vai. Uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer. Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, mas acreditar é o primeiro passo. Então, acredita e vai. Eu acho que também a nossa energia molda muito as pessoas ao nosso redor. Então, eu acho que algumas pessoas chegam próximo da gente com uma energia baixa e toda a nossa equipe tem essa particularidade. A gente consegue carregar as pessoas e devolver não só a energia, mas a esperança, a vontade de crescer, de acreditar. Legal. E de acreditarem que eles podem também, que eles merecem conquistar aquela certificação. Perfeito. Eu acho que o que engloba tudo é o sem recuar. Porque apesar de tu acreditar, apesar de toda a persistência, às vezes você vai cair, às vezes vão vir para te desanimar, mas você não pode recuar de nenhuma dificuldade sua. Acredita, confia, persista, que independente de qualquer coisa, você já ganhou. Você já saiu na frente de muitas pessoas, principalmente daquelas que disseram que não ia dar certo. Porque no final vai dar certo. E pode vir com a gente, que certificação em tudo na sua vida, coloca na mão daquele que já deu tudo certo. É isso. Senhoras e senhores, foi mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho mais do meu time. Teremos outros episódios para vocês conhecerem outras histórias, tem muita história legal. Vocês precisam conhecer as loucuras que acontecem nos nossos bastidores, como a cabeça dos meninos é muito doida. Então, vocês vão estar cada vez mais próximos da gente, conectados, conhecendo um pouco mais da nossa realidade, para que a gente tenha cada vez uma troca de conhecimento cada vez maior. Muito obrigado, vejo vocês no sucesso, que é o meu lugar, que é o lugar desses meninos e que é o teu lugar. Até mais.